pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um novo reino dentro dessa biodiversidade que a gente vem estudando desde o início do ano, que é o reino plantae, ou como a gente mais conhece, que é o reino das plantas, né? Ou o reino vegetal. Vocês vão ver que eu vou ter um pouquinho mais de empolgação, porque é um reino que eu gosto muito, que eu dediquei grande parte da minha formação relacionados às plantas. Bom, por que esse interesse com as plantas, né? Tanto meu como para muitos estudiosos. Só de curiosidade, Dom Pedro II, ele também gostava muito das plantas, né? Então ele fez, né? Ele pediu para fazer, ele plantou e estudava o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que é tão famoso. Se vocês puderem ir na casa dele em Petrópolis também, vocês vão ver que Dom Pedro ele sempre gostou de plantas e sempre gostou de estudar essas plantas. Então, muitos dos nossos estudos, né, mais relacionados, pessoal, então, como nós estávamos falando, o reino vegetal vai compreender as plantas. Mas por que será que alguns seres vivos não são classificados como plantas, mesmo sendo tão parecidos? Como é o caso, por exemplo, dos cogumelos, que a gente viu que são fungos, caso dos, por exemplo, né, dos poríferos, que são animais. Bem, para ser planta, o ser vivo tem que ter 3 características principais: serem pluricelulares, ou seja, ter mais de uma célula, ser eucarionte, ou seja, suas células ter núcleo, né, são células muito mais complexas, e terceiro, serem autotróficos. As plantas, o reino vegetal, eles são a base da cadeia alimentar porque eles produzem seus próprios alimentos, eles são autossuficientes e por isso são chamados de autotróficos, né? E esse processo é graças ao chamado processo de fotossíntese. Então, eles são autotróficos. Então, essas são as características de todas as plantas, são as características comuns dos seres vivos que compõem o reino vegetal. Lembrando que os poríferos não são classificados como do reino vegetal porque eles não são autotróficos, eles são heterotróficos. E os fungos também, só que os fungos, além disso, eles são heterotróficos por absorção. Okay? Que é o caso dos cogumelos. Então, para eu classificar como planta, o organismo vivo ele tem que ter essas 3 características: serem pluricelulares, autotróficos e eucariontes, ou seja, a célula possuir um núcleo. Ok? Então, vamos lá. Todas as plantas existentes no planeta, todas as plantas que vocês já viram até hoje, elas podem ser classificadas dentro de 4 grandes grupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nossa, já vem você com esse nome difícil, pois é. E a gente vai tentar entender hoje o porquê desses nomes difíceis, mas já vão lembrando que, principalmente, isso se refere alguma característica marcante dessa, que é isso que a gente vai falar ao longo das nossas aulas sobre o reino plantae. Bom, vamos lá. As briófitas são o quê? São os musgos. O que é o musgo? É o que a gente chama de lodo. Quando a gente vê aquelas pedras cobertas por uma camadinha verde, que a gente acha que é grama, mas não é grama, é um musgo aquilo. Se a gente conseguir chegar perto com uma lupa, a gente vai ver que são vários indivíduos que compõem, né, o reino plantae, são os musgos, né? Então, o que a gente chama de lodo, na realidade, é uma planta que pertence ao grupo das briófitas, que são os musgos. Depois a gente tem as pteridófitas. Quem são as pteridófitas? Como representante das pteridófitas, a gente tem as samambaias. Aposto que a mãe ou a avó de vocês tem uma em casa. Então, já pode falar com ela, samambaia é diferente do pé de
A abóbora é diferente da mangueira que ela tem no quintal, porque a samambaia é uma pteridófita. Além da samambaia, como eu estava falando com vocês, né? A samambaia, a venca que a gente tem em casa, geralmente a avó da gente gosta muito, né? Samambaia chorona, enfim. A gente pertence ao grupo das pteridófitas. Já o pinheiro do Paraná, né? A araucária, nossa tão famosa árvore brasileira, né? Encontrada no sul do Brasil. E as sequoias, encontradas principalmente nos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, algumas, né? São pertencentes ao grupo das plantas chamadas gimnospermas. A gente vai ver que elas recebem esse nome gimnospermas porque elas produzem sementes, mas não têm frutos. E gímeno significa nuas. Então são espermas sementes, gímenos nuas. Então são sementes nuas, apenas sementes. Já a mangueira, a jaqueira, a laranjeira, o pé de limão, a bananeira, enfim, são todas angiospermas. O que quer dizer isso? Produzem sementes e produzem frutos. Por que isso é importante, a produção de semente no reino vegetal? Por quê? Como nos animais, a gente vai ver que as plantas, até as pteridófitas, eram plantas que precisam da água para a reprodução. O desenvolvimento da semente ele foi importantíssimo para as plantas, porque ele é como se fosse o ovo das plantas, né? Ele permite, né? O que tem dentro da semente? O embrião da planta, né? Que vai desenvolver para formar a nova planta. Então, no caso da planta, a semente é como se fosse o ovo da planta, né? Porque ele protege o embrião da desidratação e protege e dá nutrientes para ele crescer, se desenvolver. Então, o desenvolvimento das sementes que aparece no grupo somente das gimnospermas e das angiospermas foi importantes para elas conquistar o ambiente terrestre. As angiospermas, além de semente, então além das reservas de sementes que elas têm para o embrião, elas também têm o fruto. Qual que é a importância do fruto para essas plantas? A gente vai ver que ela permite se propagar para diversos tipos de ambientes, porque o fruto ele pode ser carregado por um animal, ele pode ser, né, e serve de alimento também para o embrião da própria planta. Então ele é importante por isso que a gente, quando estudar as angiospermas, a gente vai ver que é o grupo mais diverso das plantas, é o que tem o maior número de espécies, são as angiospermas, certo? Vamos às nossas briófitas. Como eu falei, as briófitas têm como representante os musgos. A gente também chama de lodo, né? São pequenos vegetais que a gente vê próximos a regiões alagadas, né? Que não tenha muita correnteza, e sobre troncos de árvores e etc. Então, são os musgos, os principais representantes das briófitas. Qual a característica principal dessas plantas? Elas são avasculares. O que quer dizer isso? Elas não têm vasos condutores de seiva. Como a gente estudou nos animais, os animais eles foram evoluindo e foram apresentando sistemas de circulação para circulação de sangue. Já as plantas, elas não têm sangue, mas elas têm seiva. Seja a seiva, que é aqueles produtos que elas absorvem pela raiz, né, e leva até as folhas, seja aquilo que ela produz nas folhas através do processo de fotossíntese e leva para as outras partes do organismo. Então, nas plantas a gente vai ter dois sistemas básicos de circulação de seiva, vai ter dois tipos de vasos, que é o chamado xilema e o chamado floema. O xilema, ele é chamado dentro do livro, né, da maioria dos livros, de
transportador da seiva bruta. Nada mais é. O que seria essa seiva bruta? Tudo que é absorvido pelas raízes, água e sais minerais principalmente. Então, a água e sais minerais que a planta absorve do solo através das raízes é transportada pelo xilema. Já o floema, que é o outro tipo de vaso, ele transporta o que a gente chama de seiva elaborada. O que é isso? É o que é produzido na fotossíntese. Quando a gente estudou fotossíntese, a gente viu que a principal substância produzida na fotossíntese era o carboidrato, né, os açúcares. E a gente sempre fala muito da glicose, né? Então, a glicose é produzida na fotossíntese. Então, o principal órgão de produção, o principal órgão ativo de fotossíntese são as folhas. Então, o floema ele transporta tudo que é produzido na fotossíntese, açúcares, né? Hormônios e etc., que são produzidos pelo corpo da planta, das folhas para as outras partes do vegetal. Então, é ele que transporta, né, toda a substância produzida na fotossíntese para o restante do corpo das plantas. Okay? Então, as plantas elas têm dois tipos de sistemas condutores, o floema, tipos de vasos condutores, o floema e o xilema. Fazendo uma analogia bem assim, grotesca, né? A gente pode comparar o floema e o xilema, a artéria e as veias, né? A gente tem as artérias e tem as veias. No caso das plantas, elas têm xilema e tem floema, que faz parte dos seus vasos condutores. Bom, as briófitas não têm sistema condutor, não tem floema, não tem xilema. E por isso elas são chamadas de avasculares, um A na frente do vascular, porque ela não tem sistema vascular, elas são não vasculares. Então, avasculares significa que elas não têm sistemas condutores de seiva, nem xilema e nem floema. O que isso vai refletir nessas plantas? Elas vão ser nanicas, elas vão ter pequena estatura. Por quê? O transporte de substância dessas plantas é feito de célula a célula. Lá no ensino médio vocês irão aprender um processo chamado difusão, osmose. Então é como que entra e sai substância das nossas células. E nessas plantas o transporte de substância, seja de água, seja de produtos da fotossíntese, é feito dessa maneira, de célula a célula. E você imagina então se elas tivessem 200 metros de altura, né, 100 metros de altura, igual algumas árvores têm. Então, por isso, né, devido a elas serem avasculares, elas têm pequeno porte. Okay? Então, isso é uma característica, a gente vai ver que é uma característica exclusiva das briófitas. Elas são avasculares, não tem vasos condutores de seiva, não tem xilema e não tem floema. Bom, além disso, elas não têm órgãos, porque quais são os órgãos das plantas principais? Raiz, caule e folha. Então, a raiz, o caule e a folha são os órgãos vegetais. As briófitas, elas não vão ter raiz, nem caule, nem folha. Elas vão ter estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, mas não são raiz, caule e folha verdadeiros. Então, elas não possuem raiz, caule e folha, elas possuem rizoide, cauloide e folioide, né? Então, são filóides, desculpa, são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, mas não são raiz, caule e folha verdadeiros, certo? Além disso, elas não possuem cutícula. O que é a cutícula? Cutícula é uma camada de cera que envolve todos os órgãos vegetais. Tem espécies de plantas que a gente conhece que elas são bem brilhosas, né? Exatamente devido a essa grande quantidade de cera que elas têm na sua superfície da célula, né? E essa cutícula nas plantas foi importante porque ela é comparada à queratina dos animais, né? Lá nos répteis. Por que a queratina foi importante para os répteis? Porque foi graças a ela que os répteis conquistaram o ambiente terrestre. Por quê? Qual que era a função da queratina nos répteis? Era impedir a perda de água
a desidratação desses animais no ambiente terrestre. Nas plantas, a cutícula vai ter a função da queratina. Então, as plantas que têm cutícula, elas evitam a desidratação. Então, as briófitas, elas não têm cutícula. Então, por isso, elas são plantas que tendem a viver próximos aos ambientes muito úmidos ou que tenha água, próximos a riachos, lagos e rios, certo? Então são lugares bastante úmidos, porque elas não têm cutículas. Se elas forem para lugares muito secos, elas vão se desidratar. Muitos autores chamam as briófitas também de plantas anfíbias. Por quê? Como elas não têm cutícula, né? Elas tendem a ficar próximos a locais úmidos, como os anfíbios. Além disso, a gente vai ver que ela precisa da água para a reprodução, assim como os anfíbios precisavam. Então, por isso, alguns autores chamam as briófitas de plantas anfíbias, porque elas não têm cutícula e não se protegem da desidratação. Além disso, elas precisam da água para se reproduzir. Então, essas são as características exclusivas das briófitas. São avasculares, não têm órgãos propriamente dito e não possuem cutícula, certo? E são de pequenos portes pelo fato, né, são de pequena altura, pelo fato de serem avasculares, não terem vasos condutores de seiva, não terem xilema nem floema. Bom, gente, então aqui só para a gente exemplificar, né, os músicos, como eu falei, né, que são os representantes das briófitas. Então, toda essa cobertura verde aqui que vocês veem sobre uma pedra, né, sobre um tronco, enfim, são os musgos que são os principais representantes das briófitas. Bom, como que é a reprodução das briófitas? Eu vim aqui desse novo modo para a gente então estar tentando entender como que é a reprodução das plantas. A gente vai ver que as plantas, todos os 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas se reproduzem por alternância de geração. O que é isso? Elas vão ter uma fase da vida assexuada e uma fase da vida sexuada. E além disso, na fase sexuada é chamada de gametófito, porque é essa estrutura que produz gameta. Então, só a gente lembrar, gameta, gametófito. Na fase assexuada, a gente tem um outro representante que é o esporófito, que produz esporos. Então, o gametófito produz gametas. Então, fase sexuada. Esporófito produz esporos, fase assexuada. Bom, como que é isso? O gameta masculino das plantas é chamado anterozoide. O gameta feminino das plantas é chamado de osfera. Lembra, no animal, o masculino chamava espermatozoide e o feminino óvulo. Nas plantas, o nome muda. O gameta masculino é chamado anterozoide e o gameta feminino, osfera, ok? Então, a gente tem esses 2 gametas na fase sexuada. Bom, como que é a reprodução das briófitas? Como eu falei, as briófitas são chamadas de plantas anfíbias, porque elas não têm cutícula, então elas precisam ficar próximos ao ambiente aquático. Além disso, elas precisam da água para a reprodução. E é isso que a gente vai ver agora. Além dessa diferença, dessa condição, uma outra característica exclusiva das briófitas é que elas têm como fase duradoura o gametófito. Então, quando eu vejo um musgo lá, ele está na fase de gametófito, né? O musgo é um gametófito, tá? Que é a fase que produz gametas, certo? Então, vamos à reprodução das briófitas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente então aqui tem
o musgo que tá na fase duradoura, que é a fase de gametófito. O gametófito feminino vai produzir o gameta feminino, que é a osfera. O gametófito masculino vai produzir o anterozoide. Como no espermatozoide, ele que nada e vai até o óvulo, nos animais, nas briófitas, o gametófito masculino produziu o anterozoide. E esse anterozoide ele precisa ir até o gametófito feminino para fecundar a osfera. Esse transporte do anterozoide até a osfera no gametófito feminino é feito através da água. Por isso que a planta precisa da água para reproduzir. Então, a água, qual a função da água na reprodução das briófitas? Ela transporta o anterozoide até o gametófito feminino. Dentro do gametófito feminino, eu tenho a osfera, que é o gameta feminino. Chegando através da água, borrifos de água, né, gente? Precisa ser uma chuva, um spray de água, dá para transportar o anterozoide. Chegando no gameta feminino, o anterozoide vai fecundar a osfera. Uma vez fecundada a osfera, através da união do anterozoide com a osfera, a gente tem então aqui já no ciclo a formação do embrião, que ele vai germinar sobre o gametófito e vai produzir o esporófito, que é a fase não duradoura, uma fase temporária. Uma vez produzido o esporófito, esse passa então a produzir esporos. Os esporos então são levados pela água mais uma vez ou pelo vento, né? Caem em um ambiente propício para a reprodução e ele então brota e se desenvolve formando um novo gametófito, que pode ser feminino ou masculino, ok? Então, isso é o tipo de reprodução das briófitas. O que eu tenho que saber nessa reprodução? Elas precisam da água para a reprodução, o gametófito é a fase duradoura e o gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é chamado de osfera, ok? Outro grupo de plantas são as pteridófitas. As pteridófitas têm como principais representantes as samambaias e as avencas, como eu falei com vocês lá no primeiro slide. Bom, diferente das briófitas as pteridófitas são vasculares, ou seja, elas possuem xilema e floema. Então, elas têm vasos condutores. Por isso, elas tendem a ter estatura mais elevada, elas são mais altas do que as briófitas. Além disso, elas têm, órgãos verdadeiros. Então, elas vão ter raiz, caule e folha. Então, não esqueçam disso. As briófitas são avasculares, não têm vasos condutores, enquanto as pteridófitas são vasculares, elas têm floema e xilema. Lembrando que o floema transporta a seiva elaborada, que é os produtos da fotossíntese, enquanto que o xilema transporta água e sais minerais, que é a seiva bruta vindo da raiz, certo? Só as pteridófitas, diferente das briófitas, têm raiz, caule e folha. Só que, no caso das pteridófitas, geralmente o caule é subterrâneo, né? Rastejante, então a gente não vê, por isso que a gente vê nessa samambaia, a gente vê só as folhas dela. Ele é subterrâneo, rastejante e são chamados de rizoma. Mas rizomas são caules, tá, gente? Então, elas têm o corpo dividido em raiz, caule e folha. Elas têm órgãos diferentes das briófitas. Bom, aqui também, só para a gente exemplificar, né, como representantes das pteridófitas,
a gente tem a avenca, né? E a samambaia. Olha a diferença de tamanho delas, né? Então, as pteridófitas, elas podem ter uma maior altura graças à presença de vasos condutores, xilema e floema, pelo fato delas serem vasculares. Bom, vamos lá então. Como que é a reprodução das pteridófitas? Como as briófitas, as pteridófitas também dependem da água para reprodução. Então, uma característica comum delas é que ambas precisam da água para reprodução. Só que, diferente das briófitas, nas pteridófitas, a fase duradoura é um esporófito, tá? Bom, e outra característica importante, ou seja, um pé de samambaia que eu observo é um esporófito. Outra característica importante das pteridófitas, diferente das briófitas. Essas bolinhas pretas que a gente vê nas folhas das samambaias ou das avencas são chamados soros, né? Os soros é onde produz os esporos, tá? A gente vai ver que a reprodução delas é o contrário das briófitas. Elas começam com a produção de esporos. Quando eu vejo que os pés de samambaia estão cheios dessas pintinhas pretas, na realidade elas estão na fase de reprodução. Então, na reprodução das pteridófitas, semelhante às briófitas, elas precisam da água para reproduzir. Porém, nas pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito, tá? Então, a partir de agora, as angiospermas, as gimnospermas, todas vão ter como fase duradoura o esporófito. A única que tinha como fase duradoura o gametófito foi as briófitas, certo? Então, as demais plantas diferem das briófitas porque elas têm como fase duradoura o esporófito. E os pontinhos pretos que a gente vê nas folhas de samambaia são soros e ali dentro é que são produzidos os esporos. Bom, vamos à reprodução dessas plantas. Elas também se reproduzem por alternância de geração. O que quer dizer isso? Uma fase sexuada e uma fase assexuada. Só que aqui o início é o contrário das briófitas. Então, inicialmente, lá dentro daqueles pontinhos pretos, o esporófito produz esporos. Esses esporos, então, são jogados para longe, né? Seja através de borrifos de água, seja através da água ou até mesmo pelo vento. Caindo em um lugar propício para a reprodução, esse esporo germina e vai formar um gametófito, seja ele um gametófito feminino ou um gametófito masculino. Bom, como eu falei com vocês, o gametófito masculino vai produzir anterozoides que precisam ser levados pela água até o gametófito masculino ou até o gametófito feminino, onde eu tenho a osfera. Chegando no gametófito feminino, o anterozoide, que é o gameta masculino, vai então fecundar a osfera, originando então um novo esporófito. Então, o gametófito, uma vez que o anterozoide fecundou a osfera, germina, produzindo um novo esporófito que vai repetir o ciclo de reprodução. Então, diferente das briófitas, as pteridófitas têm como fase duradoura o esporófito, mas como as briófitas, para transportar o anterozoide até a osfera, elas precisam da água para reprodução, tá? Então, e aqueles pontinhos são chamados soros, que ali dentro são onde são produzidos os esporos.
Isso são as características principais das reproduções das pteridófitas e das briófitas. Bom, por hoje é apenas isso. Não esqueçam de estudarem, porque o reino plantar é um pouquinho mais complexo. São nomes novos que a gente ainda não viu na nossa vida, né? E que precisa ser recordado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem estar me contactando, tá bom? Até a próxima aula, onde a gente vai estudar as angiospermas e as gimnospermas, e a gente vai entender quem são essas e quais as diferenças entre elas e as briófitas e pteridófitas, ok? Até a próxima aula.